O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um perigo para o mundo. Quer saber por quê? Fica até o final que eu vou te explicar, respondendo uma pergunta de uma das nossas inscritas, tá certo? Roda a vinheta. E aí, meus diplomaticamente curiosos, como vocês estão? Ainda na friaca, né? Aquela ressaca do frio. E nem o gringo amigo meu que mora em Miami, lá um calorzão, né? Veio assim, pô, tá frio. Aí falei, camarada, olha só, ó como que eu tô aqui, feito um espantalho. Mas enfim, meus diplomaticamente curiosos, não repara a bagunça. Eu sei que hoje eu deveria estar postando, na verdade, segunda parte do segundo vídeo sobre o contencioso do algodão. Mas o que ocorre é que a gente recebeu muitas perguntas, tá certo? Muitas perguntas, eu não queria deixar elas sem resposta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me aprofundar em uma das perguntas, tá? Hoje, para falar com mais detalhes, né? Mais afinco sobre o assunto, e aí a gente vai fazendo assim, né, um vídeo por pergunta, e eu entro nos detalhes. Eu vou responder algumas perguntas também no Instagram e no Facebook, então fique ligado no Instagram, no Facebook, porque tem coisas que não são postadas no YouTube, mas são postadas lá, tá? Principalmente respostas de pergunta, tá bom? E algumas curiosidades diplomáticas, tem muito post sobre curiosidades diplomáticas, né, que são postadas principalmente no Instagram, tá bom? Siga aí, vai estar na inscrição o link para o nosso Instagram e bora que bora! O Conselho de Segurança foi o tema da pergunta da Juliana Rodrigues. Juliana Rodrigues pergunta aqui, o que quer dizer estes policiais do mundo, pensado pelo Roosevelt? Pode dar mais detalhes? Sim, Juliana, vamos lá. O Conselho de Segurança, Juliana, foi pensado primeiramente pelo Roosevelt, também com auxílio do Churchill, né? Que era o premier britânico na época. O Roosevelt, num primeiro momento, ele pensou em 3 potências sendo os principais policiais do mundo. Essas 3 potências mundiais seriam a União Soviética, o Reino Unido, né, e os Estados Unidos. A perspectiva de Roosevelt era a seguinte: os Estados Unidos resguardaria paz nas Américas, ou seja, seria o policial das Américas. Esta visão, esta postura de Roosevelt demonstra muito claramente que os americanos desejavam, de uma maneira ou de outra, dominar ou controlar a América Latina, pois nenhum outro país foi, ao menos, cogitado como o, entre aspas, policial da América Latina, ou da América Central, ou mesmo da América do Sul. Então, eu poderia passar o resto da noite aqui só falando sobre esse tema, Doutrina Monroe, América para os Americanos, entre outros subtópicos que poderiam ser alvo de debate. Apesar do Brasil ter sido um dos únicos países latinos, se não o único, a batalhar no fronte da Segunda Guerra Mundial, não foi o suficiente para ser considerado policial da América Latina. Lembrando que os americanos, para largar o osso, e o osso aqui se refere à liderança na América Latina, é como você querer tirar comida de pitbull. Voltando um pouquinho à perspectiva de Roosevelt, ele imaginava o Reino Unido como sendo a autoridade policial na Europa, a União Soviética na Eurásia e os Estados Unidos nas Américas. Churchill, por sua vez, no primeiro momento se demonstrou muito reticente com a possibilidade do Reino Unido ter que garantir a paz, a segurança na Europa, sendo que a sua economia estava muito fragilizada em um momento bem complicado para qualquer país europeu. A China foi agregada como quarto policial regional por 2 razões principais. Em primeiro lugar, eles eram considerados pelos americanos como força contrária aos objetivos hegemônicos dos japoneses, que já tinham na sua lista de feitos diversas vitórias militares contra forças orientais e ocidentais. Ainda falaremos sobre isso em uma próxima oportunidade.
A China era, de fato, a escolha certa para restringir os objetivos da expansão japonesa. Tanto assim que, ainda na atualidade, a China desaprova a candidatura dos japoneses ao assento permanente no Conselho de Segurança. Você acredita? Seria intrigante ver um chinês comendo sushi. E vejo que tem lugares no Brasil que servem pratos de ambos os países, no mesmo lugar, só no Brasil mesmo, pra gente ver isso. Além disso, a China era um aliado importante para os americanos, até o estopim da Guerra Civil Chinesa, em 1946. Bom, tudo bem que a Guerra Civil na China é bem mais antiga, remontando o fim da dinastia Qing ainda em 1911. Entretanto, vários estudiosos da área alegam que a parte principal da guerra teve início em 1946 e chegou ao seu fim em 1949, com Mao Tse-tung já no poder. Voltando ao conselho, a China então foi incumbida de resguardar a paz na Ásia, junto com a União Soviética, que ficaria mais responsável ali pela meiuca, a divisa da Europa com a Ásia, a chamada também Eurásia. Mas e aí, e a África? Como fica nessa história? Bom, à época, a maioria dos países africanos eram colônias de países europeus. Nenhuma das potências da época consideravam o continente africano instável ou potencialmente perigoso. Além, é claro, do preconceito, racismo, entre outras coisas que pairavam, O continente foi basicamente ignorado em termos de necessidade de fiscalização ou policiamento. Lembrando que o policiamento aqui se refere à necessidade de resguardar certas regiões contra as possíveis guerras de maior amplitude. Os traumas da Segunda Guerra Mundial eram muitos e nenhuma potência poderia deixar espaço para outro trauma de tal magnitude acontecer. Além disso, o continente africano não tinha nenhum país que realmente pudesse ser chamado de potência. Pelo menos não de acordo com a definição que as, entre aspas, potências ocidentais davam ao conceito de, entre aspas, potência. Mas a pergunta permanece, e na atualidade, tudo mudou. O continente conta com países muito importantes, como o caso da própria África do Sul. Não caberia um assento permanente para um país africano também? Para isso, alguns países africanos criaram o chamado Grupo Africano, representando mais de 50 países do continente. Vou falar só um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas não vamos nos aprofundar no assunto agora, sendo que este é um outro tema, um assunto extremamente complexo. Poderia passar o dia inteiro falando só sobre ele, se eu pudesse. Mudando um pouco de assunto, agora falando sobre a América Latina e o Brasil. O Brasil já assume uma posição de maior relevância na América Latina. E eu não estou me referindo aqui ao futebol brasileiro, que, sem dúvida, é melhor do que o argentino, mesmo a gente tendo perdido dos Los Hermanos na última Copa América, Não estou falando disso. O Brasil que eu estou falando é o Brasil de liderança mundial. E eu me arrisco em dizer que, à época de Celso Amorim, o Brasil assumia até uma certa liderança na região. Pois bem, naquela época bem que se cogitou sobre a possibilidade do Brasil assumir um assento permanente. Na verdade, a candidatura brasileira mais antiga, realizada ainda no final de 1994, quando o grupo responsável pela reforma iniciou seus trabalhos de fato. Geopoliticamente falando, faria muito sentido termos um assento permanente, sendo que o Brasil está localizado na América Latina, ao contrário do tio Sam, que se posicionou como um policial das Américas desde o início do Conselho. E o nosso país naquela época estava passando por uma fase relativamente estável. Verdade seja dita, os Estados Unidos nunca teve a pretensão de largar o osso. A doutrina Monroe é, de uma maneira ou de outra, exercida até hoje. Atualmente mais através do soft power, da cultura, cinema, música, livros, etc. Mas só se lembrar da influência americana em países como a Colômbia, por exemplo, para perceber como os Estados Unidos ainda se faz presente nos assuntos internos dos países latino-americanos. Voltando à questão do assento permanente, como havia até pouco antes da pandemia 5 candidatos principais para o assento permanente, Brasil, Índia, Japão, Alemanha e o grupo africano, a escolha de quem
assumem o assento permanente, fica muito complicado. O G4 e o Grupo Africano, por exemplo, divergem na exigência do veto para os novos países permanentes, mesmo convergindo sobre as necessidades de ampliação das categorias de assentos permanentes e não permanentes. Enquanto a China nunca concordou com a entrada do Japão como permanente, como a gente já falou anteriormente, os Estados Unidos, por outro lado, não aprovariam uma reforma sem que o Japão assumisse um dos assentos permanentes. Também tem outra coisa, tem muitos países que são indiferentes e cujos votos seriam essenciais para a solução do impasse. Enfim, para agregar mais um fator de indecisão, a pandemia chegou para debilitar praticamente toda a economia mundial. Atualmente, o objetivo de obter um dos assentos permanentes está bem longe da realidade brasileira. O momento político nada pacífico só afasta o Brasil mais ainda dessa posição de relevância na ONU. O fato é que em um momento de extrema dificuldade como a atual, com a recuperação pós-coronavírus, o fato do Conselho de Segurança estar defasado demonstra que a ONU tem dificuldade em representar todas as regiões do mundo. Em um momento tão globalizado, seria de extrema importância contar com uma organização que fosse mais flexível e fácil de se modernizar. Bom, verdade seja dita, o Conselho não conseguiu seguir os passos dos avanços da humanidade e segue meio que perdido no mundo de quando Hitler ainda era vivo. Esse último fato por si só já demonstra a fragilidade e a instabilidade de um corpo que representa de fato, se você for analisar só os membros com direitos plenos, talvez o quê? Menos de 50% do mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like maneiro de lei, né? Além disso, é muito importante para o nosso canal que você se inscreva nele e compartilhe esse vídeo para pelo menos uns 3 amigos, aqueles 3 amigos mais inteligentes, mais bacanas, que você admira, beleza? E não se esqueça de deixar os seus comentários também. Até a próxima, meus diplomaticamente curiosos.